A gente vai tratar hoje de proposição simples. Na aula passada a gente tratou da ideia de proposição, né? Hoje a gente vai tratar a ideia de proposição simples para dar continuidade das partes importantes que isso vem a ocasionar, né? Enfim, então vamos recapitular o que é proposição, né? Proposição, ela tem sujeito e predicado, a proposição é declarativa e a proposição tem valor lógico. Esse valor lógico ele se estende para verdadeiro ou falso, jamais outro valor lógico, né? Então, a proposição ela é representada por letras minúsculas, né? P, Q, T, enfim. Ela é declarativa, tem valor lógico verdadeiro ou falso. Pode ser mudado esse valor lógico, sendo negado sempre que queira. Quando for verdadeiro vai ser falso, quando for falso vai ser verdadeiro, enfim. Então, se P ele tem um valor oposto a não P. Digamos, se P ele é verdadeiro, o não P vai ser falso. Se P for falso, o não P vai ser verdadeiro. Logo, né, a gente precisa saber também dos princípios, que a gente falou deles na aula anterior, mas não formalizou, né? Quais são esses princípios? O primeiro princípio é o princípio da identidade, né? Que uma proposição verdadeira é verdadeira e uma proposição falsa é falsa. Jamais vai ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo, né? Ou seja, que agora já entra no princípio da não contradição. Nenhuma proposição poderá ser falsa e verdadeira, né? Ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E o princípio de ter sido excluído, né? A proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não existe outra possibilidade. Então, princípio da identidade, princípio da não contradição e princípio de ter sido excluído. São os três princípios da lógica matemática. Logo, né? Uma proposição é dita simples quando não é possível dividi-la em mais proposições. Ou seja, ela é simples quando só há uma proposição. Então, todo homem é mortal. É uma proposição simples. E Neto é homem. É uma proposição simples. Dessas duas proposições simples, a gente pode tirar conclusão, a gente pode fazer proposições compostas. Por exemplo, uma proposição composta seria dizer que Neto é homem e Neto é mortal. Neto é homem e mortal. É uma proposição composta, né? Uma proposição simples que a gente poderia concluir daqui é que todo homem é mortal, Neto é homem. Então, né, Neto é mortal. Uma proposição simples, Neto é mortal. Pensando nisso, né, com essas duas proposições simples, podemos fazer uma composta ou até mesmo tirar conclusões. Podemos concluir, né, que Neto é mortal. E uma proposição composta seria: se Neto é homem, então ele é mortal. O Neto é homem. E, veja bem, ó, e ele é mortal. Ele é quem? Neto, né? Eu poderia repetir. Neto é homem e Neto é mortal. Veja que aqui, ó, já é uma proposição composta porque eu posso dividir essa proposição em duas proposições simples, né? Ou então eu poderia colocar, se Neto é homem, então ele é mortal. Seria outra proposição composta. Vamos dar continuidade, né? Então, a negação de uma proposição simples. Uma proposição é a negação da outra quando, se uma for verdadeira, então a outra é obrigatoriamente falsa e vice-versa. Por exemplo, eu tenho aqui a proposição P, né? Neto é enfermeiro. Para negar essa proposição, eu colocaria não P. Não P. E como é que eu chamaria não P? Na escrita, né? Neto é enfermeiro, então, para negar isso aí, eu digo que Neto não é enfermeiro. Então tá aqui, ó. Não P. Neto não é enfermeiro. E se eu quero negar essa proposição aqui, ó, que já é uma negação, né? Então, para negar essa proposição, eu colocaria não P. Para negar isso aqui, eu colocaria assim, ó. Não P. E para negar isso aqui, agora para negar essa frase aqui, o que eu faria? Eu tiraria a negação aqui da frente, o não na frente do verbo ser. Então ficaria assim, ó. Não P, Neto é enfermeiro. Ou seja, voltou para a primeira proposição. Esse símbolozinho, eu acho que eu falei na aula passada, né? Esse símbolozinho aqui, não, de tio,
a gente pode representar pelo tio ou por um Lzinho assim, ó. Seria a mesma leitura, né? P, não P e não P. No valor lógico, né? Se a gente pensar assim, ó. Se P, quando P é verdadeiro, né? Não P vai ser falso. Aí não P vai ser o quê? Vai ser a negação de não P, né? Então vai ser verdadeiro. Aqui, quando P é verdadeiro, ou quando P é falso, então não P é verdadeiro. E quando não P é verdadeiro, então não P vai ser falso. Então perceba que P e não P são iguais. Então sempre tem que ter essa ideiazinha na simbologia, né? Porque muitas vezes, para a gente não ter que escrever a proposição completinha por extenso, diversas vezes, a gente vai utilizar a simbologia para facilitar a nossa vida, né? Principalmente quando a gente quer tirar conclusões. Logo, né, perceba que se Neto não é enfermeiro, for verdadeiro, então Neto é enfermeiro, vai ser obrigatoriamente falso. Beleza, né? Então, quais são os modos de negação de uma proposição, né? Colocando o não antes do verbo, retirando a negação antes do verbo. Se eu digo que eu tenho Neto é enfermeiro, para negar isso aqui, eu digo que Neto não é enfermeiro, né? E se eu tenho que Neto não é enfermeiro, para negar isso aí, eu digo que Neto é enfermeiro. Eu retirei o não, né? E substituindo o termo da proposição pelo seu antônimo, o termo principal, né? Pronto. Neto é enfermeiro, não tem um antônimo de enfermeiro, né? Mas assim, se eu digo Neto é bonito, o antônimo de bonito seria feio. Então, Neto é feio, seria uma negação. Então vamos aqui aos exemplos, né? Beto gosta de futebol. Para negar isso aí, eu digo que Neto não gosta de futebol. Retirando o não, né, a negação antes do verbo. Ícaro não é irmão de Joana. Então, para negar esse não é irmão de Joana, eu digo o quê? Que ele é irmão de Joana. Retirei o não, né? E substituindo o termo pelo seu antônimo. Por exemplo, N é um número par. Para negar isso aqui, eu digo que N é um número ímpar. O antônimo de par é ímpar. Poderia dizer N não é um número par. O N é um número par. Então, para negar isso aqui, eu digo que N não é um número par. Mas veja que nessa negação aqui, par ímpar só existe no conjunto dos inteiros, né? Então, subentende-se que a gente está falando do conjunto dos inteiros. E essa forma aqui, pelo antônimo, é a forma mais corretinha que a gente poderia encontrar. Enfim, mas se você dissesse que N não é um número par, também estaria correto. Porque se ele não é par, ele vai ser ímpar, obviamente. Enfim. E essa aula foi só isso. É uma aula mais simples, mas não deixa de ser importante, né? Porque ela vai abrir as portas para você entender os outros conteúdos quando for aprofundando. Enfim, até uma próxima aula. Espero que tenham gostado. Deixa um like aí e valeu!